Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, lida aqui foi tua palavra, Senhor, entregue aqui foi tua mensagem, ó Pai, neste momento. E nós pedimos agora que o Senhor complete em nossos corações e em nossas mentes o aprofundamento deste texto, ó Pai. Que o teu Santo Espírito ilumine, Senhor Deus, nosso entendimento, para que possamos compreender mais e mais de Ti cada dia mais, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, entender o caminho correto que devemos seguir, ó Pai. E que sejamos realmente servos fiéis, sejamos realmente filhos dignos, ó Pai, de sermos chamados, ó Pai, como tal. Em nome de Jesus, a oração que faço, pedindo por cada um que está aqui presente, por cada um que está assistindo online, ó Pai, pedindo também que esteja abençoando aquele casal que está precisando naquele momento, neste momento, ó Pai, do Teu cuidado, e que o Senhor possa agir com providência, Senhor. Em nome de Jesus, a oração que faço, grato, ó Pai, agradecido porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos permite louvar e adorar o Seu nome. Amém. O amor no relacionamento. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. O apóstolo Paulo, ele começa falando de um texto, de um tema muito delicado para uma igreja muito delicada. Porque a igreja de Corinto foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária. Ele teve ali como colaboradores, né, Timóteo, Silas, Áquila, Priscila. Uma igreja que ele tinha um grande apreço, um grande carinho, um grande amor. Porque qual é o pastor que não ama sua igreja, ainda mais a igreja que ele ajudou a construir, a implantar? Aí quando a gente fala igreja, naquele tempo, a gente está falando do povo daquela cidade que adorava a Deus, porque naquele tempo não existia igreja como a gente tem hoje, o prédio, igreja que se reúne, aqui se reúne a Igreja Batista Guaranhuns. A igreja de Corinto era composta pelos irmãos de Corinto que se reuniam nas casas, e eventualmente, né, se reuniam em algum lugar, iam a Jerusalém, cultuar no templo. Mas a igreja, ela se reunia nas casas. Então, quando a gente fala a igreja de Corinto, nós estamos falando de uma cidade inteira, e uma cidade muito grande. Uma cidade portuária, uma metrópole da sua época. Uma cidade muito rica, muito diversificada também. Rica de recursos e rica de diversidade. As pessoas, as culturas circulavam com muita fluidez ali em Corinto. Mas, como era tão diversa, era também tão problemática. Se você que está aqui, ou se você que está aí na sua casa, não sei de que igreja você que está aqui, eu sei que você é da Igreja Batista Guaranhuns. Mas você que está aí na sua casa, ou assistindo online, eu não sei de onde você é. Você pode pensar assim, minha igreja é problemática, porque ela tem esse problema, tem irmã que faz assim, tem outro que faz assim. Pensa que não é nada comparado a Corinto. Era uma igreja que tinha divisões e contenda, era uma igreja que tinha falsas doutrinas e falsas tradições, imoralidade e adultério, idolatria dentro da igreja, uso indevido dos dons, falta de fé na ressurreição. Eles duvidavam de que iam ressuscitar para morar com Cristo na vida eterna. Falta de amor. E é por isso, e eu ensino lá em casa, né, os meninos, e o Olavo já até decorou, né, que
O inteligente, ele aprende com o próprio erro. O sábio aprende com o erro dos outros. O burro não aprende com erro nenhum. Nem com dele, nem com os outros. Então, nós precisamos ser o quê? Sábios e aprender com os erros deles. Porque, por isso que a carta aos Coríntios é tão rica, tanto a primeira quanto a segunda. Porque eles erravam tanto e Paulo exortava tanto, então está tudo aqui para a gente. Qualquer que seja o problema que a sua igreja tenha, você pode se basear nos ensinamentos de Paulo a Coríntios, que vai conseguir resolver. Então precisamos ser sábios e aprender com essa questão, com os erros deles. Mas era uma igreja muito amada por Paulo, e é por isso que ele insistia em corrigir. É uma outra coisa que eu ensino lá em casa. Eu corrijo porque eu amo vocês, porque se eu não amasse eu largava de mão. Quem não ama, larga de mão. Quem ama, corrige, ensina, direciona. Por que que Deus nos corrige? Porque Ele nos ama. E a partir do momento que eu estou caminhando no caminho, digo que sou servo de Deus, digo que sou filho de Deus, digo que tenho a convicção da vida eterna com Cristo, da salvação, e estou andando no caminho do Senhor, e se eu piso fora, aí vem a vara e o cajado do Senhor para me consolar. Aí ele vai nas pernas e dá aquela chicotadinha igual a mãe da gente dava com a varinha de goiaba. Fazia assim, ó. Chega, cantava no ar, né? E aí a gente vai e volta para o caminho. Porque se Deus não nos amasse, Ele não estaria nem aí para a gente. E aí a gente andaria com essa vida torta e tudo errado, e fazendo tudo errado, e Ele não estaria nem aí. Porém, Deus nos ama de tal maneira que Ele nos corrige. E que Ele deu uma solução. Essa semana eu estava ouvindo o Rodrigo Silva no podcast, aquele arqueólogo, pastor, pós-doutor em arqueologia, filósofo. O cara tem um currículo imenso, né? Fera demais, gosto muito dele. E ele estava falando sobre isso, sobre essa questão. Que Deus é todo poderoso e Ele poderia ter criado uma humanidade como se fôssemos robôs, né? Manipulados por Deus, mas Deus não quis isso, e Ele nos ama tanto que Ele nos deu liberdade. E Deus não é malvado a ponto de chegar e falar bem assim, não é sádico, né? De gostar de ver a gente sofrer e falar bem assim, você vai, e se você não seguir meu caminho, você vai morrer, ser condenado e vai sofrer. Não é assim. Não é assim que funciona. Deus nos criou, nos deu liberdade, e falou assim, olha, fica em mim, porque fora de mim tem morte. Quem escolhe sofrer somos nós. E Ele ainda, com todo esse cuidado, quando a gente quer pisar fora, Ele vai lá e dá aquele tapinha para a gente voltar para o caminho. É como a água falar para o peixe, fica em mim, porque se você sair, você morre. É dessa forma, irmãos. Fique em Deus, porque fora a morte. E esse é o tamanho do amor que Ele tem por nós. Enviou Jesus para morrer e nos dá de volta, né, o direito a ter a vida eterna. Não porque nós merecêssemos nada, mas porque Ele nos ama. 1 João 4,8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Note que o apóstolo ele não fala que Deus tem amor, não fala que Deus pratica amor, não fala que Deus sente amor, Deus é amor. Eu estou lendo um livro, chama Amor em Curso, de um terapeuta, um palestrante excepcional, chama Adailto Soares. Eu fiz um trabalho para ele, né? Estou fazendo um trabalho de um novo projeto, ele tem vários projetos relacionados a isso, a relacionamento, a amor. E aí quando eu estava fazendo a reunião de briefing, né? Ele mora lá em Minas, acho que é Minas. Assim, eu tenho cliente que eu nem conheço pessoalmente, né? A gente só se conhece online.
E ele mora em Minas, e a gente estava fazendo a reunião de briefing, e ele me falou desse livro e que o projeto ia ser baseado neste conteúdo. Eu fui e comprei o livro lá na Amazon, e chegou o livro para mim. E nesse livro, Amor em Curso, ele ensina que o amor não é algo que se aprende. As pessoas têm o costume de falar assim: eu aprendi a amar você, eu aprendi a amar esse lugar que eu trabalho, eu aprendi a amar essa igreja. Na verdade, não, amor não se aprende, amor não se ensina, amor se desenvolve, porque você já nasce com amor dentro de você. Se você não ama, é porque você não desenvolveu. Mas amor não se ensina, amor se desenvolve. Está no DNA da pessoa, está na essência. Sabe por que está na essência? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor em essência. Por isso que na nossa essência tem aquela pontinha ali de amor que a gente precisa o quê? Desenvolver. Por quê? Porque a carne, ela não permite que esse amor se desenvolva. O pecado não permite que o amor se desenvolva. E aí a gente luta ali dia após dia contra a carne, dia após dia contra o pecado, e vai desenvolvendo o amor. Todos nós nascemos com amor. Você quer ver? Pega um filme policial, por exemplo, um filme que tenha bandidos, enfim. Aí você vai ver aquele bandido lá, o maior vilão do filme, mas ele tem um filho que ele ama. Ele tem uma mãe que ele ama. Apesar do cara ser o maior terrorista, matar um monte de gente, fazer mal para todo mundo, mas ele ama alguém ou alguma coisa. A gente já nasce com amor. Mas o cara é bandido, então. Mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O problema é que o pecado está falando mais alto na vida dele. Mas o amor está ali. E é assim no nosso dia a dia, é assim nas nossas atividades, é assim no nosso trabalho, é assim no nosso relacionamento. Portanto, sem um amor é impossível estabelecer, é impossível desenvolver o ministério do relacionamento. Porque se o ministério é um chamado, é uma missão, é uma tarefa, eu preciso ter um dom para poder executar aquela tarefa. O Igor vai fazer um solo de guitarra aqui, ele precisa ter desenvolvido o talento, a gente chama de dom popularmente, né, mas é um talento. Ele precisa ter desenvolvido esse talento para fazer o solo de guitarra. Ele precisa estudar, ele precisa exercitar. E assim, todo dia ele tem lá o seu horário de noite lá, ele já falou pra gente, que ele treina lá os riffs e solos de guitarra. O Jonas lá na Vale, ele vai fazer uma palestra para poder as pessoas melhorarem o processo interno de determinada situação. Ele precisa ter desenvolvido dentro dele o talento, o dom, para poder ele exercitar aquilo ali com precisão, corretamente, senão ele vai chegar lá e vai falar um monte de coisa errada. Então nós precisamos desenvolver o amor, porque se a gente não desenvolver o amor, a gente não consegue executar o ministério do relacionamento. Sem amor a Deus, não é possível executar o ministério do relacionamento. E aí no versículo 1, Paulo fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Dom de línguas, como eu falei no início, é o primeiro a ser citado, porque era o que era usado com mais era usado mais indiscriminadamente. Era que o pessoal falava assim, né, os labachúrias da vida, e não tinha sentido. E por que eu falei que isso é a parte do amor a Deus, do relacionamento com Deus? Porque quando a pessoa fala em línguas, parte do pressuposto que ela está conversando com Deus. Porque eu não entendo, então ela está se relacionando com Deus. Língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Aqui, ó. É um barulho irritante, é um barulho que não faz sentido nenhum, não tem melodia, é desagradável.
Sem amor, tudo que eu estou falando aqui vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro de vocês. Tudo que eu conversar com Deus sem amor, se eu tentar exercitar esse dom de línguas aqui sem amor, vai ser como um barulho sem sentido, irritante. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas entendem, não necessariamente aquilo que a gente fala, mas é necessariamente aquela que é a nossa intenção. É impossível a gente se relacionar com Deus sem amor. E Deus, Ele conhece a intenção dos nossos corações. Então, se eu chego e falo alguma coisa com Deus, ou se eu converso em oração, ou se eu prego alguma coisa, se eu exercito algo relacionado à busca do meu relacionamento com Deus, se o amor não for a minha propulsão, Deus vai entender, gente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele conhece as nossas intenções por trás da nossa busca. Então Ele sabe se você está orando ali realmente porque você está com fé, que você está querendo ali um relacionamento com Ele, ou se você quer só interesse. Deus sabe que se você pega o seu dinheiro, 10%, e entrega aqui como dízimo, se realmente é com amor, ou se você está ali querendo, estou plantando minha semente para eu colher, como é que é? 1 para 100, né? A palavra de Deus tem promessa para quem é fiel a Ele, para quem é generoso com Ele. Mas tem que ser com amor. Não pode ser com interesse. Tem que ser na hora da folga, tem que ser na hora da prosperidade, mas tem que ser na hora do aperto também. Se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como símbolo. Símbolo é o nome que dava antigamente para o prato da bateria, né? Era o símbolo. Em segundo lugar, é necessário ter amor à obra para estabelecer o ministério do relacionamento. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, se eu for um cara estudioso do natural e do sobrenatural, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu for um cara que estou aqui de domingo a domingo, sou um aluno assíduo da EBD, prego, toco, canto, oro, estou na reunião dos homens, se não tiver amor, não adianta nada. Porque Deus, Ele conhece o nosso propósito por trás das obras. Da mesma forma que Ele conhece nossas intenções por causa da busca, Ele conhece o propósito por trás das obras. Então Ele sabe se o que eu estou fazendo aqui é por realmente eu ter amor à obra dEle, é realmente por eu ter essa necessidade de trabalhar para Deus, ou se é porque eu estou fazendo aqui para me aparecer. Ele sabe, irmãos, Ele conhece nosso coração. Se é por inveja, por orgulho, né? Ah não, porque o Jonas prega, então também tenho que pregar. Deus, Ele conhece o nosso coração, irmãos. Deus conhece. E tantas vezes, a nossa igreja aqui vai fazer 28 anos, e eu estou aqui há quase 30, porque eu estou aqui desde antes de ser igreja, era congregação. Jonas também, Igor também. E tantas pessoas que tentaram fazer algo, mas não era por amor, e passa e não fica. Não fica. Porque Deus, Ele não continua, Ele não sustenta, Ele não dá capacidade à pessoa continuar. Porque não é por amor. Não é por amor à obra, não é por amor aos irmãos, não é por amor a Deus. Porque Deus, Ele conhece o propósito por trás de cada coisa. Aí a pessoa vê, é tão bonito, né? Ficar ali na recepção, vou ficar também. Aí dá o nome, vai lá para receber os irmãos. Um trabalho tão importante.
É importante, é o cartão de visita da igreja, a recepção. Mas a pessoa está ali porque acha bonito, porque quer se aparecer. Não fica. Ah, é tão bonito tocar, né? Eu quero tocar também. Aí vai, começa ali, aí pega um instrumento aqui, não dá, pega outro, não dá, pega outro, não dá, pega outro, não dá, tenta um, tenta outro, não consegue, desiste. Por quê? Porque acha bonito, mas quer se aparecer, não está fazendo por amor. Não está chegando ali para fazer, nossa, está precisando, né? Porque de manhã o Igor teve que tocar baixo lá em cima. E o Abner errou a música porque ele não toca violão, ele toca baixo, mas ele teve que tocar violão, aí ele tocou tudo errado. Aí a pessoa não vai e chega lá e fala assim, eu vou lá porque eu preciso ajudar a minha igreja. Não, ela vai, olha, é tão legal você aparecer lá na frente, o cara toca, aparece na live, todo mundo está vendo no YouTube e vê o cara tocando. Não vai para frente, porque Deus, Ele conhece o propósito por trás das nossas obras. Ah, eu vou cantar, porque é tão bonito cantar, né? Vou cantar. Não é porque viu o Jonas sozinho aqui, falando, não, eu vou me oferecer para entrar no ministério de louvor, porque está precisando de gente. Não, porque é bonito aparecer na live. É bonito os irmãos ver eu aqui na frente. Não fica. Não fica, porque não está fazendo por amor. Em último lugar, sem amor ao próximo não é possível exercitar o ministério do relacionamento. 3, ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aí você fala assim, rapaz, mas o cara entregou o corpo para ser queimado. Ele pegou tudo que ele tinha e doou. Ele foi lá e perdeu um braço para ajudar alguém. Se não foi por amor, não adianta. Porque Deus conhece os objetivos por trás de nossas atitudes. Às vezes eu estou dando um braço aqui, vou perder um braço pensando assim, não, porque se eu perder esse braço aqui, amanhã eu vou ter mais 2 pernas. Tem gente que perde dedo para ganhar pensão. Tem gente que perde braço para ganhar seguro. Não é por amor, é por interesse. Uma vez eu vi no jornal, e isso é muito comum. Acho que eu era adolescente, mas eu lembro. Um camarada, ele perdeu um braço, ou foi uma perna. Ele forjou um acidente lá e perdeu um membro para ganhar o seguro de vida. Descobriram, o cara ficou sem dinheiro e sem braço. Então, ainda que nós sejamos o maior filantropo, o Marte, demos nossa vida, sem amor não adianta nada. Porque no relacionamento com o próximo, o que vale é a intenção, é o sentido. Às vezes não vale a atitude, vale a intenção. Às vezes você chega lá e para, né, no semáforo e chega alguém pedindo, aí você vai lá e dá dinheiro para aquela pessoa. Ou você chega e a pessoa vendendo doce. E aqui eu não estou querendo me vangloriar de nada, estou dando um exemplo, tá? Esses dias eu estava indo para o trabalho lá em Vitória, na sexta-feira eu trabalho em Vitória, e aí uma senhorinha vendendo paçoca, parou no sinal ali na enseada, aí eu tinha umas moedinhas no carro, dei para ela, falou, o que você quer? Eu falei, não quero nada não, Deus te abençoe. Às vezes aquilo ali vale muito mais, quando é com amor, do que você chegar e fazer uma obra grandiosa, para todo mundo ver, e para você se aparecer. Às vezes um milionário chega e faz uma grande doação. Aqui no Brasil é muito comum isso, né? A empresa de fulano fez uma grande doação.
Não é por amor não, irmãos. Muitas vezes é porque ali está batendo no imposto de renda. Lá nos Estados Unidos é mais comum, a empresa, né, o cara é bilionário, ele doa. Né? Vamos dizer que é por amor, que não sei como é que é a lei de lá em questão do imposto. Mas é mais comum você ver bilionários norte-americanos doando do que brasileiros. Isso aí é fato. Mas às vezes um ato tão pequeno, tão singelo, com amor, ele vale muito mais do que um ato gigantesco. Quando a intenção, quando o objetivo é escuso. Porque Deus, ele conhece os objetivos por trás de nossas ações. Então, concluindo, versículo 4 até o 8 diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, quando você estiver pensando na relação do amor com Deus, do amor à obra e do amor ao próximo, se as suas atitudes, se o seu comportamento, se o seu pensamento estiver dentro dessas características, da paciência, da bondade, de não ser por ciúme, não ser por vaidade, não ser orgulhoso, de não se agradar do mal, de não se alegrar com a injustiça, mas sim com a verdade, de suportar tudo, crer tudo e esperar tudo. Sem essas características não é possível estabelecer um relacionamento sincero com Deus. Sem essas características não é possível estabelecer um relacionamento sincero através da obra, e muito menos com o próximo. Porque Jesus deixou este ensinamento: amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como Ele nos amou. Que essa seja uma realidade em nossas vidas.